Boa noite, bem-vindos a mais um culto da Igreja da Família. Chama todo mundo que está na sua casa, vamos celebrar esse momento. Você que é visitante, que está assistindo pela primeira ou segunda vez, comenta aqui embaixo, fala que eu sou a primeira ou a segunda vez, a gente quer te conhecer. E não se esqueça, todos vocês que estão assistindo, comenta, compartilha e dá o seu joinha, beleza? Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder louvar a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores e que o Teu Espírito Santo, ele está presente onde tem 2 ou 3 reunidos. Dessa forma, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nas nossas casas. Que o Senhor abençoe cada um, que nós venhamos estar concentrados, que venhamos dedicar esse momento a Ti como uma forma de oferta, Pai, e gratidão. É assim que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.
atraídos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça. Estamos sedentos, Pai, por isso estamos aqui nesta noite de celebração, de adoração, em nome de Jesus. Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Oh, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. Estamos aqui, sedentos por Ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de Ti. A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa a Tua glória inundar este lugar. Inunda, Senhor, a Tua glória sobre nós. Senhor, nós pedimos nesta noite, Pai, queremos estar cheios de Ti, da Tua glória. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar Teu fogo, não se apaga. Nós clamamos, nós pedimos.
Boa noite, Igreja da Família. Nós queremos glorificar a Deus por esse momento de louvor e adoração. Eu tenho certeza que aí na sua casa você pode participar desse momento e entregar a sua oferta de louvor e adoração a Deus. Nesse momento eu queria falar com você que está aqui no nosso canal pela primeira vez acompanhando o nosso culto. Talvez você foi convidado por alguém te mandou o link. Dê um sinal aqui no chat, nós queremos conhecer você. Você que já é da nossa igreja, que sempre acompanha os nossos cultos, cumprimenta essa pessoa aí, manda um joinha pra ela, manda uma carinha, fala pra ela, olha, você é bem-vindo à Igreja da Família. Se você quiser se conectar à nossa igreja, nós temos aqui na descrição do nosso vídeo um formulário, que você pode preencher ele e a nossa equipe de apoio, juntamente com a nossa secretaria, vai poder entrar em contato com você. E aí você vai poder conhecer as nossas programações, aquilo que a gente faz durante a semana. Também, se você quiser, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Igreja da Família OF. E o nosso Facebook é Igreja da Família OF também. Então você pode seguir a gente lá e ficar por dentro de todas as programações, beleza? Lembrando que setembro é o mês de campanha de prevenção ao suicídio. Na semana passada, no nosso Instagram, nós fizemos uma live juntamente com o pastor Antônio, onde nós tivemos aí uma parte introdutória falando sobre questões do suicídio, respondendo algumas questões. E nessa semana, na quarta, quinta e sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos lá de novo com o nosso pastor e mais alguns visitantes, mais alguns participantes lá, palestrantes. Nós ainda não temos o nome, mas nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Então fica por dentro, fica olhando lá o nosso Instagram, interage com a gente lá que a gente vai publicar tudo certinho, publicar o tema. Mas não esqueça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, às 20 horas no Instagram da Igreja da Família, @Igreja da Família OF. Participe desse momento, chame pessoas para participar. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos nos conscientizar cada vez mais desse assunto. E enfim, vai ser um momento muito bom para nós. Nesse momento eu quero orar por você que vai contribuir no reino de Deus, que vai semear no reino de Deus, você que vai dizimar, você que vai ofertar. Eu quero orar por você e você que vai fazer isso agora, aqui na nossa tela, aqui embaixo, nós temos os nossos dados bancários, então você pode fazer uma transferência. Se você fizer essa transferência, mande o seu comprovante no nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição. E caso você não consiga fazer alguma transferência, você pode entrar em contato no WhatsApp e marcar um horário, uma data, que nós vamos orientar você. Você pode vir até a igreja, o dia certinho para você dizimar e ofertar, tá bom? Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu quero te agradecer pela nossa igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada membro, por cada pessoa que está assistindo esse culto. Cada pessoa que nesse momento está tomando a decisão de semear no teu reino. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada família. Que o Senhor venha dar a eles, Deus, a paz no coração. De que o Senhor nunca deixará faltar nada a nós. Porque nós somos os teus filhos e o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos dê um coração cada vez mais generoso para ofertar na tua casa, para contribuir com a expansão do reino de Deus e com a igreja na face da terra. Senhor, obrigada por isso. Nós oramos, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, meus queridos, graça e paz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, agraciados, sempre vou falar dessa maneira, agraciados pela presença do Senhor. E eu não quero jamais perder esse momento maravilhoso de estarmos debaixo da graça de Deus. Eu creio que você agora se derramou diante desse louvor gostoso, diante desses momentos que estamos em casa, em família, e estamos desfrutando de um culto de adoração. Adore o Senhor. Aproveite esse momento para abrir o seu coração e externar para Deus cada vez mais o que você sente por Ele. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu. Louvado seja Deus. A Igreja da Família está com o coração aberto a todos vocês que estão aqui participando conosco. Temos muitas pessoas pela primeira vez e você que pode compartilhar esse vídeo, compartilhar esse link, convidar as pessoas para fazerem parte aqui do canal da Igreja da Família OF. Olha, aproveite, deixe o seu like, sempre nós lembramos disso. Tem lá uma oportunidade de você deixar o seu like, compartilhando conosco, fazendo com que o nosso engajamento cresça
mais nesse sistema e nesse novo momento que estamos vivendo, que é o momento de fazermos esses cultos online e essas lives também pelo Instagram da família. Quero lembrar você que estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é o mês que estamos muito preocupados em falar sobre exatamente a prevenção contra o suicídio. Já tivemos um Fala Família muito oportuno com o pastor e psicólogo Antônio José, e que Deus nos abençoe. Para a próxima semana teremos também aí, se o Senhor nos permitir, quarta, quinta e sexta, serão 3 dias que será um marco importante para continuarmos sobre esse tema e quem sabe auxiliar muitas pessoas, auxiliarem aí as famílias a lidarem com essa situação que para nós todos é bastante complexa, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Quero orar com você e depois da oração eu quero ler a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus ajude todos nós, que eu e você sejamos mais uma vez tocados pela palavra do Senhor. Hoje, ceia do Senhor, hoje um momento maravilhoso de estarmos juntos aqui e fazermos com que esse momento de comunhão ele possa existir de fato e de verdade em nossos corações. Quero iniciar uma nova série com você. Da última série que tivemos nos 4 domingos anteriores, nós falávamos sobre um personagem bíblico, sobre a vida de José e como a vida dele foi uma vida de sucesso. Hoje iniciarei, com a graça de Deus, um outro personagem bíblico, de maneira antagonicamente falando, diferente de José, mas que também terá para nós uma lição muito importante, um ensinamento. Falaremos sobre Jonas, mais propriamente dito sobre a caverna de Jonas. Talvez soe como novo esse termo caverna de Jonas, e no momento oportuno vou me explicar o porquê disso. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que a presença do Senhor que marca a nossa vida, que registra esses momentos em nossos corações, que o Senhor possa agora derramar a plenitude do Teu Espírito, que o Senhor possa derramar graça sobre graça. Meu Deus, visita toda a igreja da família, Senhor, ou melhor, visita todos que estão conosco agora, todos que estarão, Senhor, assistindo, todos que estarão sendo tocados por esse momento e já estão sendo tocados nos momentos dos louvores, e que a palavra no momento da pregação não seja diferente, mas seja tão quanto aquilo que foi já ministrado pela palavra do louvor. Pai querido, abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo brasileiro, dê-nos norte para os nossos governantes, dê norte, Senhor, para as nossas autoridades, venha nos abençoar, traga-nos luz, ó Pai, em densas trevas desse mundo em que estamos vivendo, em plena pandemia. Que a presença do Senhor seja um marco nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, abra sua Bíblia aí se você puder. Se você não puder, você pode ler aqui, porque os nossos meninos aí estão sempre espertos. Hoje, Jonas capítulo 1. Devo fazer, com a graça de Deus, 4 minisséries, 4 mensagens, séries sobre Jonas, aproveitando os 4 capítulos do livro do profeta Jonas, conhecido como profeta menor. Capítulo 1, versículo 11 por diante até o 17. São apenas 17 versículos no capítulo 1, mas eu quero lê-lo a partir do versículo 11 e depois farei menção como pano de fundo do que se trata. Diz o seguinte: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para reinar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado cada vez mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Meu Deus do céu.
Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Somente até aqui, ok? Muito bem, queridos. Eu parei para glorificar o nome do Senhor, porque como é forte, né? A leitura da palavra de Deus, ela tem assim um espírito já de atuação na sua própria leitura. A palavra do Senhor, ela já provoca em nós, e é claro, a partir do momento que você consegue entendê-la também. Mas o que me impressiona é como Deus é glorificado na boca de homens pagãos. Como homens pagãos puderam fazer uma oração inteligente, uma oração daquilo que nem eles mesmos sabiam, mas eles estavam pesarosos por ter que fazer uma coisa que não queriam fazer, mas estavam fazendo por força de que havia uma situação, havia um motivo muito maior. Mas vamos lá, caverna de Jonas. Vou explicar porque quero trabalhar nesta série com o tema A Caverna de Jonas. Porque o que o Jonas passou, e evidentemente que nós conhecemos a caverna de Davi, a caverna de Adulão, conhecemos a caverna de Elias, e não temos essa palavra caverna de Jonas. Mas eu, ao analisar, ao estudar e sempre ler o livro de Jonas, eu pude ver e encontrar que Jonas criou a sua própria caverna. E a ideia de falar sobre caverna, de falar de um lugar onde é escuro, de um lugar onde é tenebroso, que estar ali, o que aparentemente parece ser um lugar de refúgio, quando na verdade não era. O Jonas estava entrando em uma caverna que era na verdade um verdadeiro abismo, e estava conduzindo ele para a maior das perdas da sua vida. Estava levando ele para longe de Deus. E a caverna de Jonas, para nós, vai soar exatamente, espiritualmente falando, como algo que eu não posso desejar. A caverna de Jonas, ao contrário daquilo que falamos do poço ao palácio da vida de José, antagonicamente falando, o Jonas vai soar para nós como exemplos a não serem seguidos. Em contrapartida, a vida de José soava para nós a exemplos a serem seguidos. E se você me permitir, isso vai ser muito notório na sua vida, na minha vida, porque com certeza a palavra de Deus vai te abençoar. E olha, como eu sempre costumo dizer, a palavra só me abençoa quando eu entendo a pregação, porque ela por si só já é abençoada, mas quando ela é exposta por meio de pregação, é necessário que você entenda a pregação. Não se distraia, fique bem atento aqui, porque vai ser muito interessante você interagir comigo. Do que trata o livro de Jonas? Bem, algumas pessoas podem achar que fala do grande peixe, e por vezes lembramos das pessoas, ou falamos com elas, elas falam, o grande peixe, até mencionam a baleia. Mas na verdade o livro de Jonas não é importante por causa do grande peixe, embora 4 vezes apenas é mencionado a ideia do peixe. Mas o livro de Jonas também não é tão importante porque menciona uma grande e poderosa cidade, a cidade de Nínive. E olha que a cidade de Nínive é mencionada 8 vezes. O Império Assírico, nós tivemos o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Romano, mas tivemos numa época o Império Assírico, o Império dos Persas, fortíssimo. Porém, o livro de Jonas não é importante por causa que menciona a cidade de Nínive. E nem mesmo é importante porque menciona o próprio Jonas, um profeta desobediente que é mencionado o seu nome 18 vezes no seu próprio livro. Mas o livro de Jonas, ele é importante porque é sobre Deus que nós estamos falando. E aí o nome de Deus nesse livro é mencionado
36 vezes, e cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, vai retratar essas verdades de Deus, vai falar sobre a ideia de Deus, vai falar sobre a própria relação de Deus com o homem que estava decidido a ser desobediente. Ao sentar para ler o livro de Jonas, você precisa ficar muito acomodado, porque você vai se impressionar em ver que tem um Deus disposto. Por isso que o livro de Jonas, a exaltação do próprio livro, é porque fala de um Deus que estava disposto, que estava se permitindo a relacionar-se, ou a interagir, ou a tentar convencer um homem que estava exatamente na contramão daquilo que Deus queria para ele. O nome dele é o Jonas. Então, quando andamos na caverna de Jonas, nós retiramos Deus da nossa vida, porque escolhemos andar no caminho da rebeldia. É isso que eu vou falar com você hoje. Sem Deus em nossa vida, a nossa vida não terá nenhum sentido. Absolutamente não tem nenhum significado. Um dia Jesus disse, sem mim vocês nada poderão fazer. Precisamos de Deus. Então nós veremos, pelo menos hoje, 4 coisas que a caverna de Jonas, ela vai causar na vida daqueles que optam a adotá-la como estilo de vida. O Jonas entrou por esse caminho. O Jonas teve a sua caverna. O Jonas criou a sua caverna. O Jonas buscou a sua caverna. E aqueles que optam em entrar por esse estilo de vida, buscando a sua própria caverna, inevitavelmente, eu gosto de dizer indubitavelmente, inegavelmente, vão acabar defrontando-se, deparando-se com essas verdades que não foram muito legais na vida de Jonas, e também não será na sua vida. A caverna de Jonas, no primeiro momento, me acompanhe por favor, é uma rebeldia que causa, que gera sofrimento. Me permita ler para você novamente, eu escrevi aqui, os versículos 11 e versículo 12. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Meu Deus do céu. Rebeldia que gera sofrimento. Escute um pouquinho para mim aquilo que eu estou falando. O que nós vamos ver agora é que Deus, na verdade, Ele não vai permitir exatamente que tenhamos sucesso ao pecar. O Jonas estava rebelando-se contra Deus, e uma das coisas que a Bíblia tratou na vida de Adão foi a rebeldia. Uma das coisas que Deus tratou na vida de Satanás foi a rebeldia, a rebelião. A Bíblia fala que a idolatria é pecado de rebelião, rebelião é idolatria. Elas se interagem em uma só palavra, e evidentemente Charles Spurgeon já dizia isso, que Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar, e Jonas é prova disto. Jonas estava revelando para nós que alguém que decidir se rebelar contra Deus, evidentemente trará sofrimento, e vai trazer sofrimento para si, e vai trazer sofrimento para aqueles que estão em seu redor, para aqueles que estão em sua casa, para aqueles que estão na sua comunidade. Isso é terrível. O sofrimento é usado também por Deus para a correção. É isso que nós vamos ver no texto que nós lemos aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olhe bem para mim que você precisa entender isso, que Deus, quando vai tratar com Jonas, Deus trata com ele, mas com afeto, porque Deus sabe que Jonas era para ele como filho. Entenda uma coisa, a rebelião praticada pelos filhos de Deus, com certeza trará sofrimento. Eu preciso que você entenda isso. E Deus estará sempre pronto a revelar para nós que aquele momento de sofrimento pode ser e o será por meio da rebelião, e Ele vai estar sempre pertinho da gente, Ele vai estar sempre do lado da gente. Por quê? Porque Ele vai tentar trabalhar cada vez mais a minha vida, a minha mente, o meu consciente, o meu subconsciente. Ele não deixou Jonas sossegado, podia deixar, tinha mais gente para fazer a obra, tinha mais profetas,
O dia que Elias ficou na caverna choramingando lá, dizendo que ele estava só e que queriam matá-lo, o Senhor falou assim: ô queridão, abaixa a bola aí, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E se tinham 7.000, por que Deus estava atrás de Elias? Olha que é importante você entender que Deus estava atrás do Jonas, que entrou na sua própria caverna, que enclausurou-se, que se fechou. E por que Deus foi atrás dele? Porque o Jonas para Deus era como filho. E se você é um filho e está em rebelião contra Deus, o sofrimento na sua vida vai ser também o meio pelo qual Deus vai tratar a sua alma. Acredite nisso. Deus é soberano e é Ele quem decide como agir e não nós. O Jonas achou que ele podia fazer o que ele bem entendesse. Isso não é verdade, porque assim como Deus usou a tempestade para disciplinar Jonas, algumas situações em nossas vidas é Deus também agindo para nos corrigir. Outro ponto importante é que Deus nos corrige porque somos seus filhos, e você precisa entender isso a partir da palavra de Deus. Somente aqueles que têm Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador são verdadeiramente filhos de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, quando o próprio Deus diz que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não eram, passaram a ser filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, no seu nome. Então, nesse primeiro momento, a rebeldia que gera sofrimento, a aplicação disso é que quando andamos segundo a nossa vontade, andamos no caminho da rebeldia, da rebelião. Mas Deus não permite que nós continuemos dessa maneira. Deus vai estar agindo, Deus vai estar promovendo alguma coisa. Olhe bem para a sua vida, veja se não está acontecendo alguma coisa anormal. Veja se não está tendo uma tempestade aí. Não estou falando de pandemia, querido. Eu estou falando de algo que você exatamente pode identificar como Jonas identificou. O Jonas disse: olha, é por causa de mim. Jonas sabia que ele estava na rebelião. Você acha que a tua vida vai de vento em polpa? Você acha que o vento vai soprar a favor na sua vida que está andando em rebelião contra Deus? Vivendo o que você acha que tem que viver? Fazendo o que você gosta de fazer? Nem tudo que nós gostamos de fazer agrada a Deus. A Bíblia fala que a carne, ela tende para uma coisa maligna. Por isso que nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que lutar contra a vontade da carne. Porque a vontade da carne vai querer exatamente destruir a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Então vamos lá. No segundo momento, isso é importante você também observar, que a caverna de Jonas, que é uma rebelião, uma rebeldia que gera sofrimento, também gera uma vergonha. A rebelião que gerou uma vergonha. Veja aí o versículo 14 e o versículo de número 13 e 14. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, é aqui que eu parei para glorificar a Deus. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha que interessante. Isso que é importante você entender, que essa rebelião, ela gerou vergonha. Me escute, por favor, porque você precisa entender isso. Quando você se rebela contra Deus, quando você vive numa vida de rebelião, quando você vive na contramão daquilo que Deus quer que eu e você façamos, nós trazemos vergonha. E é isso que nós vamos ver, porque o Jonas pede: olha, pode me atirar ao mar, pode matar-me. Porque na verdade, aquela ideia, aquela pseudo-ideia que ele se tornaria um mártir, não é verdade, porque Jonas não é um verdadeiro mártir nesse caso. Jonas não tem uma atitude de mártir. Pelo contrário, os mártires morrem para a glória de Deus.
Os mártires morrem porque estão buscando fazer a vontade de Deus. O Jonas não buscava glorificar o nome de Deus, entregando a própria vida. Isso é muito sério, você tem que entender isso comigo. Era uma vergonha a rebelião que ele estava vivendo, porque estava exatamente não fazendo dele um mártir, mas estava fazendo dele uma vergonha para todos que pudessem conhecer a história de Jonas. Então ele se ofereceu para morrer, pois em seu egoísmo ele preferia a morte a fazer a vontade de Deus. Olha que tristeza. Por vezes nós achamos que também o suicídio, Setembro Amarelo, estamos falando sobre a prevenção, mas por vezes o suicídio, ele também deve ter uma conotação tanto quanto egoísta. Fazer a vontade de Deus é não querer se matar. Mas muitas pessoas acabam não querendo fazer a vontade de Deus. Eu não aguento mais, eu não consigo lutar contra isso, contra aquilo outro. É importante que você pense comigo um pouquinho. Eu sei, nós temos desdobramento sobre a questão do suicídio e é o que nós vamos falar nesta semana um pouquinho mais. Mas é importante você entender isso. Esse menino aqui, esse profeta aqui queria morrer. Matem-me, tirem a minha vida. Mas ele era uma vergonha, porque ele não ia morrer como um mártir, como alguém que deu a sua vida por uma causa justa. Pelo contrário. Por que a rebelião também é uma vergonha? Porque não tem um testemunho de servo de Deus. O Jonas estava, na verdade, aquém de dar um testemunho como servo de Deus. Porque se tivesse se ajoelhado, se tivesse confessado seus pecados, talvez Jonas tinha acabado com aquela tempestade. Calma pessoal, o que foi? É que eu sou o problema. Eu estou fugindo de Deus. Então eu vou resolver essa parada. Qual deveria ser a atitude dele? Dobrar o joelho, confessar os pecados. A atitude dele estava sendo ao contrário, estava sendo que nem o do Judas. O Judas foi e se enforcou. Diferente do Pedro, que foi e se arrependeu. O Jonas, ele dobra o joelho na hora e fala: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor vai matar todo esse povo aqui por causa de mim, Senhor. Me perdoa, Deus. Vou fazer o caminho de volta. O capitão aqui do navio está com o coração apertado. Se eu pedir para ele voltar e me deixar em Jope, eu vou fazer a tua vontade, ele vai me levar lá novamente. Mas acalma a tempestade. Sem dúvida alguma, Deus faria isso. Mas pelo contrário, era uma vergonha, porque ele não estava dando testemunho de um servo de Deus. Ele falou: gente, me joga na água. Mas como jogar na água? Nessa tempestade fortíssima, as ondas bravias, o momento que eles titubearam, eles falaram: não vamos jogar esse homem não. A Bíblia mesmo, acabei de ler para você, diz que começou a ficar mais violento ainda. Quase que aqueles homens lá, por não quererem fazer o que tinha que ser feito, quase que eles também iam morrer. Porque a Bíblia fala que começou a se tornar mais encapelado o mar ainda. E isso ia destruir toda a embarcação. Mas não, o Jonas, ele teve uma rebelião que acabou revelando uma pura vergonha por não ter um testemunho de servo de Deus. Jonas não quis confessar o seu pecado. Qual que é a aplicação de tudo isso? Os marinheiros que nós vimos aqui fizeram mais por Jonas do que o Jonas pelos marinheiros. É isso que o texto vai mostrar. Às vezes, pessoas que não são salvas envergonham os cristãos com a sua honestidade. Gente com rebelião está provocando vergonha no reino de Deus, envergonhando o nome de Jesus, com o seu comportamento, com as suas expertises, né? Com as suas ideias, muitas vezes, de querer levar vantagem em tudo. É isso que aconteceu com Jonas. Ele achou que resolver a parada. Olha lá os marinheiros, os ímpios. No começo, cada um clamava ao seu Deus, diz o texto. Cada um clamava ao seu Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui eu quero fazer com que você entenda qual foi exatamente a rebelião que Jonas estava vivendo. O Jonas recebe do Senhor uma comissão. Jonas, vá à cidade de Nínive, prega contra ela e anuncia a ela que daqui 3 dias terá um juízo se ela não se arrepender. O Jonas não faz o que Deus manda. Ele, pelo contrário, ele caminha 80 quilômetros, me permita, por favor, lá. Ele está na região da Judéia, ele vai até Jope, 80 quilômetros. O contrário disso foi o Pedro que fez.
O Pedro estava em Jope, quando lá de Cesareia de Filipe foram buscar o Pedro por causa da corte italiana, porque tinha um centurião lá que estava querendo ouvir de Deus. E o Pedro é levado de Jope, quando ele tem uma visão de um lençol com um monte de animais. O Senhor convence o Pedro, e o Pedro acaba então aceitando a proposta. Ele sai de Jope para ir até a Judéia para fazer a vontade de Deus. Mas o Jonas fez o contrário. O Jonas sai da região da Judéia e vai para Jope, 80 quilômetros. Depois ele compra uma passagem para ir para Tarse, na região da Espanha, que dá mais ou menos 4.000 quilômetros. Ele falou: eu vou embora, eu vou ficar longe disso tudo. E vai passar os 3 dias e Deus vai matar esse povo. Então ele estava em rebelião. Ele estava indo contra Deus. Enquanto muitos acabam se dizendo religiosos, são desonestos, não têm caráter, sua palavra não vale absolutamente nada, nós temos outros que dão um show de honestidade, que dão um bom testemunho. Um dia Jesus disse que os filhos das trevas, por vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Saiu isso dos lábios de Jesus. E evidentemente que Jesus mesmo diz que a nossa glória, a nossa luz tinha que brilhar mais do que a dos fariseus. Porque se não brilhar, se não exceder, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Aqui nós vamos ver que o Jonas, ele teve uma rebelião que gerou uma vergonha, uma tremenda vergonha. Continue comigo. A caverna de Jonas é uma rebeldia que gera vergonha. Mas também, em terceiro lugar, rebeldia que gera insatisfação. Olha o que diz o versículo 12. Tomai-me, disse o Jonas, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei por minha causa, que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja só, queridos, quando não estamos satisfeitos com a vontade de Deus, corremos perigo. Há um pregador inglês do século 17, Jeremy Taylor, que disse o seguinte: Deus começa a fazer coisas terríveis se não estivermos contentes com as coisas dele. O Jonas estava insatisfeito. Isso é muito forte. Preste bem atenção, nós estamos falando de um Deus soberano. Nós não estamos falando de um Deus light, de um Deus que não está nem aí, de um Deus que faz vista grossa, de um Deus que fica meneando a cabeça, cordeirinho de presépio, né? Só balançando, concordando com tudo e com todos. Não, nós estamos falando de um Deus que é autêntico, um Deus que não sofre mudança. A Bíblia fala que ele não sofre variações. Um Deus imutável, um Deus maravilhoso. Jonas estava insatisfeito com a vontade de Deus, por isso que ele prefere morrer. Gente, me joga aqui na água, me lança aqui. Por quê? Não, por quê? Porque vai resolver todo o problema de vocês e o meu. O de vocês porque eles não querem morrer na tempestade, e o meu, não quero ir lá e pregar para os ninivitas. Sou obrigado? Eu não quero falar para aquele povo se arrepender. Muitas pessoas, às vezes, em sala de aula me perguntavam: pastor, por quê? Bem, é uma história que tem atrás disso. O Jonas tinha uma sequela, o Jonas tinha uma ferida que estava aberta ainda. Porque o povo ninivita, o povo assírico, era um povo muito mau. Nós tínhamos 2 países que têm um nome muito parecido, a Assíria e a Síria. A Assíria tinha como capital Nínive e a Síria, capital Damasco. Mas a Assíria, ela era poderosíssima e má, tinha uma má reputação. E evidentemente ela fez muita maldade para o povo de Deus. O povo de Israel sofreu muito. Não são poucas vezes que você vê o próprio Eliseu tentando mediar situações em que reis maus estavam mandando ali exército para fazer maldade ao povo de Deus. Nós conhecemos o caso de Ezequias, que foi afrontado pelo Senaqueribe, um rei assírico poderoso, que humilhou ele, humilhou o Deus dele. Quem é o Deus de Ezequias que vai livrar vocês das minhas mãos? O Jonas, na verdade, ele tinha tudo isso em mente.
Ele tinha uma mágoa muito grande. Quanto morticínio aconteceu nas mãos dos ninivitas. Agora Deus aparece e fala: opa, eu vou matar esse povo se não se arrepender. Demorou. Que morra. Eu não vou pregar. O problema do Jonas não foi na verdade, aqui para com Deus, não foi na verdade por causa do sentimento que ele tinha pelo povo. O problema do Jonas foi muito maior por ter se rebelado contra Deus. Deus, na verdade, não gostaria que o Jonas talvez mudasse o seu sentimento para com os povos ninivitas. Vai fazer o quê? Eu tenho que amar a gente que eu não gosto. É verdade, eu não gosto de atitude de algumas pessoas, mas eu tenho que amá-los. Eu não gosto de um ladrão que assalta uma mulher, que faz isso, de um pedófilo que violenta uma criança. Eu não gosto, mas eu tenho que amá-lo. Não gostar do que ele está fazendo, mas amar a pessoa, amar a alma. E Deus, na verdade, quando manda Jonas fazer a sua vontade, o Jonas, quando faz com que o seu sentimento de não gostar, ele se sobreponha ao desejo de fazer a vontade de Deus, é aqui que ele peca. É aqui que ele está inserido como rebelde. Rebelião é ir contra a vontade de Deus. Qualquer pessoa que você conversar numa roda dissimulada, as pessoas falam: é verdade, o Jonas, né? Todo mundo vai bater a mão assim no peito e falar: não sei não, viu? Acho que até eu também. Vai lá e prega para aquele estuprador, para aquele pedófilo. Fala para ele se ele não se arrepender. Ele violentou 10 crianças e 10 meses. Violentou elas e matou todas as crianças. Vai lá e prega para ele se arrepender, senão eu que vou matá-lo. Ah, é, Deus? Então eu não vou pregar. Então eu quero que o Senhor mate aquele canalha. O problema não é o canalha. O problema do Jonas é que quando Deus deu uma ordem, não se discute. Ele é soberano. Ele é soberano. Aleluia. Isso é importante demais. Outra coisa importante, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Escreva isso aí: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Isso porque se rebelar contra a vontade de Deus, como fez o Jonas, e pedir para se sentir, para ser totalmente sentido assim nas mãos de Deus, você na verdade vai estar sofrendo um mal muito grande, que é não glorificar a Deus. O homem é constituído para o louvor da glória de Deus. Glorificamos a Deus quando fazemos a vontade dele de bom grado. O Jonas foi exatamente contrário. Uma vez que o fim do homem é exatamente para glorificar o nome de Deus, o Jonas se posicionou como contrário. Ele estava dando a mão para Satanás. Satanás não quer glorificar a Deus. O Jonas nessa hora perdeu. Jonas, ele perdeu. Ele estava exatamente errado. Glorificamos a Deus quando entregamos a nossa vida ao controle de Cristo, ao controle de Deus. O que tem faltado para muitos é exatamente entregar-se completamente a Cristo. É confiar nele. É colocar nas mãos dele todas as coisas. É acreditar que ele terá o domínio de todas as coisas. Não apenas uma área apenas da sua vida, não é só esse cantinho ou aquele outro cantinho, mas toda a sua vida. O Jonas, na verdade, ele queria apenas uma parte da sua vida entregue nas mãos do Senhor. Mas ele não queria deixar com que toda a vida dele fosse controlada por Deus, ao ponto que ele mesmo foi e comprou uma passagem. Ei, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Nós vamos cair no mesmo erro se assim o fizermos. Se acharmos que nós podemos sair por aí e ditando e de uma maneira legalisticamente falando, exigindo e praticando o que nós achamos que está certo ou não. A aplicação disso é que andar longe de Cristo é andar no caminho da insatisfação para com Deus. Aprenda isso, acredite nisso. Em último lugar, encerrando essa primeira pregação sobre a caverna de Jonas, preste bem atenção. A rebeldia que não nos faz enxergar Deus, ela é terrível. Olha o que diz o versículo de número 15 e 17. Diz o seguinte: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria,
Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor. Escute, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Perceba uma coisa muito importante, eu quero que você acompanhe agora esse último ponto. A rebeldia que não nos permite enxergar Deus. Aonde? Primeiro, na sua criação. Olha que interessantíssimo. Aquela rebelião de Jonas não permitiu ele ver uma maravilha na criação. Porque a Bíblia fala que aconteceu o seguinte: quando ele foi jogado, quando ele foi lançado no mar, Deus acalmou o vento. Deus acalmou o mar. Lembra quando a Bíblia fala que Ele é o Criador de todas as coisas? A criação, nesse momento, anuncia que Deus existe. É isso que diz o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que coisa interessante. Existe um Deus que governa a sua criação, está tudo sob controle. Mas o Jonas, a sua rebeldia, não permitiu ele enxergar isso. Ele não pôde ver Deus que domina céus e terra acalmar. Quando um grupo de discípulos que estavam com Jesus e acordaram Jesus em meio à tempestade, Jesus se levantou e disse: mar, vento. Os discípulos olharam um para os outros e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, quem é esse que tem domínio sobre a criação? Os discípulos viram, mas o Jonas não pôde ver, porque a rebeldia não permite você enxergar Deus na criação. O Deus que cria todas as coisas, que estabelece todas as coisas. Pastor, por que o Jonas não pôde ver? Porque o Jonas agora estava no fundo do mar. Você perde a oportunidade de ver a ação de Deus na criação. No segundo momento, nesse quarto ponto, que a rebeldia não permite enxergar Deus na vida das pessoas. Olha o que eu li para você aqui. Ao cessar a tempestade, os marinheiros vieram e temeram a Deus. Lá nos versículos 3, 4, diz que os marinheiros, quando começou aquela grande tempestade, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Agora aqui, esses homens estavam todos convertidos. Esses homens estavam fazendo votos. Esses homens estavam fazendo agora sacrifícios. Esses homens estavam fazendo oração de confissão de pecado. Amados, me escute, por favor. Rebeldia não nos permite enxergar Deus na vida das pessoas. O Jonas perdeu essa oportunidade. Isso era muito triste. Nesse caso aqui, ele estava perdendo isso. E não apenas isso. A Bíblia fala que o Jonas não viu esses homens fazerem sacrifícios em alto mar. Na embarcação eles estavam fazendo sacrifício. Eles levaram ali os animais para, em momentos qualquer, fazer ali a sua comidinha. Quem sabe fazer aí a sua boia. Eles pegam esses animais e fazem sacrifícios para Deus. Que coisa, outrora viviam nas circunstâncias idólatras, agora não, estavam adorando a Deus. Rebeldia não nos permite enxergar Deus na criação, não nos permite enxergar Deus na vida das pessoas. E mais, rebeldia não permite enxergar Deus em nossa própria vida. O Jonas poderia, assim como o salmista, dizer o seguinte: Salmo 118, versículo de número 18: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus preparou um grande livramento para o Jonas, que foi um grande peixe, é verdade. Dentro desse animal preparado por Deus, teve ali uma proteção de 3 dias e 3 noites. Mas o Jonas, nós vamos ver no capítulo 2 depois, numa próxima mensagem, que ele fica dizendo lá que ele estava em abismo, algas enrolando-se em volta do seu pescoço, que era um inferno. Era um momento que Deus estava provando Jonas. Mas escute uma coisa, imagina ao contrário.
Imagine se o Jonas dobrasse o joelho. Imagine se o Jonas clamasse pelas misericórdias do Senhor. Pense um pouquinho comigo, se você hoje decidir pedir perdão a Deus pelos cometimentos de falha, de rebeldia. Pense se você agora der um stop, parar. Se você acreditar que o mal que está te acontecendo é porque você está rebelado contra Deus e você confessar, você vai poder enxergar Deus na criação. Vai poder enxergar Deus nas pessoas em volta da sua vida. Mas sobretudo, você vai poder enxergar Deus na sua própria vida. É isso que nós vemos nesse capítulo forte, interessantíssimo, e que nos fala de uma maneira muito profunda. A aplicação disso é porque não deixe a rebeldia te cegar. Escreva isso aí, não deixe a rebeldia te cegar. Não permita que a rebeldia roube de você a percepção do agir de Deus na criação, na vida das pessoas em sua volta, na sua própria vida. Confesse o seu pecado agora, fale para Deus, diga que você se rebelou, receba Cristo como o único e suficiente Salvador. Ei, volte, filho pródigo, receba agora, reconcilie com o Senhor agora, em nome de Jesus. Pare de sofrer. Há sofrimentos que nós teremos, no mundo tereis aflições, mas essas aflições não serão nossas, serão do Senhor. Mas essas aqui são aflições do próprio Jonas, porque era a rebeldia dele. Quando eu sofro por causa do Senhor, então já não é mais meu sofrimento, é do Senhor. O Senhor é que estará nos dando vitória. Conta-se de certas mulheres como Felicidade Perpétua, na época do 1º, 2º e 3º século, em que o Império Romano fazia tremendas perseguições contra a igreja, e que uma dessas mulheres estava grávida, e ela estava já pertinho de dar à luz ao filho, e começou a sentir as dores de parto, e o seu algoz, quando foi ali na prisão onde ela estava, olhou ali por uma brecha e viu ela gemendo com as contrações do filho que estava chegando. Ele começou a rir alto e disse: nossa, você está desse jeito só por causa de uma criança que vai vir ao mundo? Então você não sabe o que é sofrimento. Daqui a pouquinho nós vamos levar você para a tortura lá. Aí ela olhou para aquele seu carrasco e disse: essa dor é minha, aquela será a do meu Senhor. E enquanto eu estiver viva, eu vou te resistir. E quando você conseguir me matar, eu te venci de uma vez por todas. Que coisa, que maravilha. Crentes em Cristo Jesus jamais reclama do sofrimento que tem por causa da fé, porque sabe que tudo isso pertence ao Senhor. Mas quando é por causa da rebeldia, pertence a você mesmo. Em último lugar, ou melhor, já acabei concluindo, a caverna de Jonas é uma rebeldia que não nos faz enxergar Deus. Não ande no caminho de Jonas, meu querido. Não obtenha essa caverna, essa síndrome terrível que marcou a vida de Jonas. Caso você já contraiu alguma coisa errada, algum pecado na sua vida, acredite, tem uma cura. Acredite, Jesus Cristo é a cura. Tem uma esperança para você, pois em Deus, Ele que te conhece muito bem, Ele vai te abençoar. Vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho eu volto para orarmos juntos. Deus te abençoe. Suportou a cruz,
preço pagou, me resgatou, na graça estou. Obrigada, Senhor, pelo resgate, Pai, de cada um de nós. Vazia o céu deixou, com grande esperança encontro amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Ressurreição me libertou. Não há mais vergonha nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador. Olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou
bem, meus queridos, estamos aqui já com a mesa preparada e com certeza você ainda memorizando na sua mente aquilo que Deus falou e esse louvor muito gostoso que começou a mostrar cada vez mais o amor de Deus, a graça de Deus, e é assim que nós queremos caminhar. Nós queremos mergulhar nesta graça, de graça em graça irei. Esse amor de Deus que nos constrange. Eu quero desafiar você hoje a tentar analisar de uma maneira muito sincera na sua alma aquilo que Deus falou com você. Porque Jonas vai nos ensinar que esta caverna que ele criou, que ele entrou, ela não é uma caverna desejável. Porque você deixa de enxergar o Deus que domina todas as coisas, o Deus que age na criação, que age nas pessoas e que por sua vez poderia agir na tua própria vida e na vida do Jonas, e ele acabou desperdiçando isso. Quero orar com você ainda antes de encerrar este momento, mas que você decida render-se a Cristo, que você decida retornar aos braços de Cristo, que você reconcilie com Ele novamente. E aproveitando esse momento que todos os irmãos, a igreja da família reunida agora, para termos um momento, vamos comungar, vamos realizar esse momento que Cristo nos ensinou. Quando vos reunires, então, vamos estar aqui lembrando da morte do Senhor. Vamos estar fazendo referências na nossa alma. Vamos prospectar no nosso coração o sonho de estarmos com o Senhor, lá no reino dele, para também cearmos com ele. Mas esse é o nosso momento. Você já está preparado? Você já preparou toda a sua mesa aí? Eu tenho certeza que sim. Então vamos juntos. Quero orar com você. O Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi ser traído, ele pegou o pão e, tendo orado, depois ele partiu e deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de todos. Então vou, juntamente com você, orar e consagrar. Depois vamos participar com alegria no coração. Ore comigo agora. Amado Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi ministrada em nossos corações. E como foi bom, Senhor, ouvir cada coisa, cada palavra, cada, Senhor, frase daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Como pude ser abençoado de maneira que o meu coração criou temor e tremor. Cada vez mais quero fugir da possibilidade de ser rebelde, porque perderei muito. Vou perder a oportunidade de enxergar o Deus amoroso, porque a rebeldia vai me condicionar a uma situação de vergonha, de distanciamento do Senhor. Pai, não é isso que nós queremos exatamente isso, estar pertinho de Cristo, estar, Senhor, em comunhão. E esse é o nosso momento de ceia, esse é o nosso momento de encontro, de reencontro, de glorificação do nome do Cristo vivo. Abençoa todos que estão preparados para isso. Perdoa-nos agora, santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em o nome de Jesus, amém. Vamos junto, queridos, pegue o seu pão, participe comigo agora. Você que está aí segurando em suas mãos, comam junto ao lado dos seus familiares todos. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Juntos comunguemos esse momento. Celebremos esse momento para adorar o nome do Senhor. Amém. Amém. Que bom, que gostoso. Mais um momento, vamos orar juntos para encerrarmos. E que o Espírito Santo de Deus ajude a você, que possa me ajudar nesse momento tão especial. Pai, nós celebramos o Teu nome. Obrigado. Obrigado, Senhor,
Toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça revelada, derramada, ministrada em nossas vidas. Obrigado por todos que me ajudaram no dia de hoje a realizar esse momento gostoso. Todos que tocaram, todos que ministraram, todos que fizeram parte da filmagem, todos aqueles que se preocuparam com cada detalhe, Senhor, nesse cenário. Senhor, de igual modo, derrama uma bênção especial. Produz uma alegria em fazê-lo. Produz uma satisfação no coração de cada um. Capacita-os, Senhor Deus. Senhor, dá-nos a tua vitória. Em o nome de Jesus. E que a graça de Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos. Amém. Deus abençoe.